Olá, sejam bem-vindos a mais um Cast que Salva, sempre trazendo profissionais da saúde de alto nível, com assuntos importantes, trazendo informação que salva. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Jéssica San Miguel. Ela é especialista em transplante capilar e vai ser um assunto aqui muito legal, porque é algo que as pessoas têm procurado muito, é uma cirurgia que está relativamente assim alta, né? Cada vez mais os profissionais têm se preparado, né? Especializado para isso. Doutora, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. A doutora veio fazer umas fotos aqui, eu falei, não, doutor, já vamos ficar com o podcast aqui, vamos marcar para a gente poder gerar conteúdo e levar informação. Eu estava conversando antes com a doutora aqui e uma informação muito importante, ela tem uma super formação, né, formada aqui na FAMERP, também fez a residência dela aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto. Para quem não sabe, a FAMERP é uma das grandes, melhores, está, né, entre as melhores faculdades de medicina do Brasil, né? Então, não é fácil passar no curso de medicina, ainda mais passar na FAMERP, né, doutora? Então, eu fico muito feliz de poder levar informação de uma profissional como você, que vem aí se aprimorando, estudando, né? E é um longo caminho, né, doutora, para chegar até essa formação, né? São 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência, aí ainda fiz a minha especialização em cabelo e doenças do couro cabeludo na USP, lá em São Paulo. Mais ainda, né? Especialização na USP ainda, só para completar, né? E aí, depois me especializei em transplante capilar. Doutora, e como é que foi, assim, essa visão que você teve, essa coisa de partir para o transplante capilar, né? Porque é um mercado, assim, muito dominado por homens, né? Assim, muitos cirurgiões, né? E não sei quantas mulheres existem, mas eu acredito que sejam poucas, né? E assim, como é que surgiu isso na sua vida? Como é que você teve essa ideia? Na verdade, no HC a gente via muito paciente, acompanhava muito paciente com doenças de couro cabeludo, né? E mesmo no consultório a gente tem muitos pacientes com calvície que o tratamento clínico é bom, mas chega uma hora que ele é insuficiente. E às vezes pra gente conseguir que o paciente esteja 100% satisfeito aí com o resultado, a gente precisa partir para o transplante. E aí foi aí que o transplante acabou despertando esse interesse em mim. E aí você já começou a estudar e já foi buscar também onde começar a fazer isso, né? Sim, comecei a trabalhar numa multinacional lá em São Paulo e a gente comecei a fazer todo esse treinamento, né, do transplante, que é um treinamento longo, né, a gente tem uma curva de aprendizado muito longa, pra gente conseguir estar aí fazendo realmente um transplante com excelência. Porque é um procedimento longo, né, de longa duração, né, é um procedimento seguro, mas exige muito tempo, né, doutora, para poder fazer o transplante em si, né? É um trabalho minucioso, né? A gente fala que é quase um artesanato. Então, a extração é manual, a implantação é manual. Claro que existe a extração robótica, mas a gente sabe que não é tão bom quanto a extração manual, na verdade. Ter um médico especializado é muito mais... A extração e o transplante é muito mais delicado do que o transplante robótico, que foi tanto falado na época que lançou, né? Hoje em dia a gente sabe que um transplante feito por um cirurgião bem feito, ele vale mais do que um transplante robótico, por exemplo. E, doutor, e a gente, né, antes da pandemia, né, a gente via muitos brasileiros, né, indo para a Turquia, né? Então, nossa, se falava muito da Turquia, que o turismo de saúde, ele é algo que vem crescendo muito, né? E o Brasil também vem sendo muito procurado também, né? Justa na cirurgia plástica, principalmente, na odonto, né? E com a questão da pandemia, os brasileiros acabaram ficando muito no nosso país, né? Não conseguindo viajar, e houve acho que não só por isso, mas houve um aumento, né, no número de pessoas que querem fazer essa cirurgia, né? Eu acho que com a pandemia todo mundo começou a se olhar um pouco mais, começou a ficar mais incomodado com algumas coisas, tanto que mesmo procedimentos estéticos de qualquer tipo, eles aumentaram, né, logo pós-pandemia. E também o pessoal começou a ver que aqui no Brasil a gente tem profissionais muito bem estabelecidos, ótimos profissionais para fazer o transplante, com o a mais de poder ter esse segmento e acompanhamento que não tinha quem ia operar na Turquia e acabava voltando para o Brasil, né? Então isso hoje nós temos aqui condição total
né, doutora? Profissionais de alto nível de fazer procedimentos perfeitos. Claro. Perfeitos na medicina não existe, né? Mas procedimentos assim de alto nível, né? Sim, sem dúvida. Hoje consegue resolver, tirando aquele calvo assim muito acentuado, a maioria das pessoas consegue voltar a ter uma boa estética aí na parte de cabelo. Consegue. Né? Claro que os casos são muito individualizados, Sim. né? Às vezes pacientes que têm uma calvície muito extensa, às vezes só um procedimento não é suficiente, às vezes a gente precisa de 2, ou até extração de pelos do corpo, por exemplo, para complementar, mas a gente consegue ter um resultado aí bem legal. Doutor, e assim, como é que é a sua reação quando você, por exemplo, eu acredito que esse paciente ele se sinta muito estigmatizado, né? A gente percebe que muitos deles usam boné, né, para esconder essa calvície, né? E alguns realmente, talvez na juventude tiveram muito cabelo, e aí um cabelo bonito, né? Então, e agora, depois de certa idade, o cabelo vai sumindo, né? E aí você faz essa cirurgia e você devolve a autoestima para o paciente. Como é que é isso no seu dia a dia, de você ver o pós, ver a volta? Isso é muito legal, né? A gente vê a diferença do antes e depois. Às vezes a gente brinca com os pacientes que deixa 10 anos mais jovem, assim, porque a calvície ela acaba envelhecendo um pouco o paciente, né? Eles se sentem mais velhos. Então, quando a gente faz, eles se sentem muito melhor, a autoestima melhora muito. E assim, claro que isso é uma coisa que a gente não vai curar a calvície. Então, esse paciente vai acabar tendo esse segmento com a gente aí por um longo período. Isso que eu acho que é legal, assim, fazer o transplante com um dermatologista é uma coisa legal, porque o seu médico cirurgião pode ser um médico que te acompanha aí para fazer o tratamento da calvície ao longo do tempo. E me fala uma coisa, geralmente quando se faz o transplante, depois precisa acompanhar também com o tratamento clínico, né? Sim. É muito importante isso? Sim. Na maioria dos pacientes, sim, porque o transplante ele não cura a calvície, né? Então, esse fio que foi transplantado é um fio que não vai mais cair, ele não vai mais ter essa progressão da calvície, porque o fio dessa região que a gente tira é um fio que não tem a genética para afinar, mas os outros fios que existem, os fios nativos que a gente chama, eles podem afinar. Então, a gente mantém esse tratamento. Isso depende muito de cada paciente. Alguns pacientes mais velhos, que já têm uma calvície estabilizada, não necessariamente precisam, mas a maioria dos pacientes, eles seguem com tratamento clínico aí, depois do transplante. Doutor, assim, a grande maioria dos pacientes nessa área são homens, né? E é interessante, assim, você observa que houve um aumento da busca pelo homem, né? Com relação à estética, né, transplante capilar, outros procedimentos também, que você dermatologista também faz outros procedimentos. Você viu essa busca maior do homem? Com certeza, né? Hoje em dia os homens, eles também perceberam que se tratar e fazer procedimentos estéticos é uma coisa que a gente consegue melhorar a jovialidade, ou melhorar os aspectos que incomodam, sem mudar muito, sem ser uma coisa que você bate o olho e você sabe que o paciente fez algum procedimento, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Doutor, e assim, fala um pouquinho do procedimento, para passar para o pessoal, que é um procedimento tranquilo, né? Como é que a doutora faz? É feito com sedação, ou seja, o paciente fica tranquilo ali, né? Uma cirurgia relativamente tranquila, né? Uma cirurgia bem tranquila, né? O transplante capilar que eu faço é a técnica FUE, né? A técnica FUE, onde a gente extrai unidade folicular por unidade folicular, com um bisturi circular bem pequenininho, tem menos de 1 milímetro, e a gente tira unidade por unidade. Depois essas unidades passam pela nossa equipe, né, que é o controle de qualidade, onde são separados, contados, avaliados a qualidade desses folículos e eles são armazenados. Aí numa segunda etapa a gente faz então a implantação desses fios. É legal falar que a gente usa implanter. O implanter ele é um dispositivo, tipo uma canetinha, onde a gente coloca o fio e coloca ele no couro cabeludo, porque antigamente se usava muito pinça e a gente sabe que a pinça pode, por exemplo, danificar o folículo, enfim. Então a gente faz essa implantação. Hoje em dia a maioria das pessoas fazem essa implantação com implante. Isso é feito 1 a 1? 1 a 1.
unidade por unidade. Nossa! E a gente faz anestesia local, né, que é tipo anestesia de dentista, e a sedação depende do paciente. Tem paciente que prefere fazer a sedação endovenosa e depende muito do médico também, né? Então tem gente que prefere fazer a sedação endovenosa e aí dorme igual a sedação de endoscopia, por exemplo. E também dá para fazer a sedação por boca, via oral, que aí a gente dá um comprimidinho, o paciente dorme, mas ele fica um pouco mais acordadinho quando a gente chama a corda. Entendi. Mas é um procedimento bem tranquilo, assim. No outro dia já pode... Isso, fala um pouquinho quando a pessoa pode retornar aí às atividades. Geralmente eu peço pro dia depois ficar mais de repouso, mais tranquilo, mas nada impede também que possa fazer uma coisa, um home office, porque é um procedimento que permite que isso seja feito. Depois de 48 horas já está liberado para fazer tudo, 24, 48 horas já está liberado para trabalhar tranquilamente. Só boné a gente pede para esperar 2, 3 dias, exercício físico a gente pede umas 2 semanas, sol sempre tem que se proteger, né? Evitar aí nos primeiros 3 meses proteger bastante do sol, e para a piscina também peço para esperar aí uns 30 dias. Agora, futebol, luta, essas coisas que correm o risco de bater a cabeça ou sofrer algum trauma, aí a gente pede uns 2 meses aí. Um tempo maior, né? Legal, doutora. Bom, essas informações são, assim, de suma importância. E assim, outra pergunta que às vezes as pessoas já fizeram para mim dentro do nosso site, qual é a idade mínima para se fazer isso? Na verdade, não tem idade mínima para fazer o transplante, mas pacientes muito jovens, com menos de 20, 25 anos, são pacientes que têm que ser avaliados de uma maneira muito delicada, porque são pacientes que são jovens, a gente tem que avaliar como é que é esse potencial de progressão de calvície, tem que avaliar como é que é essa história familiar dele, para a gente poder ver se, nesse caso, é um paciente que a gente pode fazer um transplante, ou se seria mais interessante a gente só fazer o tratamento clínico e esperar um pouco para avaliar como vai ser essa progressão. Porque a área doadora a gente sabe que é finita, né? Hoje em dia, a gente só consegue tirar cabelo do próprio couro cabeludo ou dos pelos do corpo do paciente. Então, o fio que a gente tira é um fio que não volta a crescer. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira estratégica aí essa extração. Legal. E isso tudo é feito antes na consulta, né, doutora? Exatamente. Faz tudo isso uma avaliação antes, né, de fazer o procedimento, né, para o paciente ficar bem tranquilo, né? E em termos de resultado, quanto tempo depois, aproximadamente, lógico, né? A gente sempre fala, como a gente está acostumado a lidar com isso, gente, a medicina não é matemática, então 2 mais 2 nunca é 4, né? Então, na medicina. Então, né, doutora, aproximadamente, quanto tempo depois o paciente já ele enxerga o resultado, começa a ver? É assim, a gente faz o transplante, os primeiros 10 dias fica com casquinha, a gente é um pouquinho chato assim de ver, depois a gente, com 30 dias, esses fios são fios que vão começar a cair, e aí eu falo para os pacientes que com um mês e meio, eles vão voltar a ser o que eles eram antes do transplante. Com 3 meses, esses fios começam a crescer, com 6 meses a gente tem 50%, 60% do resultado, e com 1 ano o resultado completo. É uma coisa que demora a ter o resultado 100%, porque esse fio tem que ir de lá da raiz até a pele. Mas é legal que a maioria dos pacientes, né, quando já faz a implantação, eles já sentem existe um resultado, porque ele já vê ali aquela área coberta. Ele vê como vai ficar mais ou menos, né? E aí a hora que começa a cair, eles ficam chateados. Porque mas depois cai, né, doutora? Volta a crescer. Com 30 dias caem os fios. E eles não, às vezes até é uma informação que a gente precisa levar que não é que deu errado, né? Não, esse fio ele vai crescer a partir do 3º mês, porque ele está indo de lá de baixo até a pele. Legal, hein, doutora? Doutora, e assim, e depois como é que é feita a manutenção, a pessoa depois de 1 ano, né? Como é que é feito esse acompanhamento, né? Porque a pessoa, eu imagino, uma pessoa que passou por isso, ela não quer perder também, não quer voltar a ser careca de novo, né? Calvo, né? Logo depois da cirurgia, a gente faz um acompanhamento bem de perto. Então, a gente vai acompanhar com 1 mês, com 3, 6, 9, 12 meses, até o resultado completo. Depois daí, a gente geralmente faz o acompanhamento a cada 6 meses, para avaliar o paciente, fazer a parte do tratamento clínico, tirar fotos, pra gente ver como é que tá evoluindo essa calvície dos fios nativos, que a gente fala, né? Mas o fio transplantado, depois de 1 ano, tá tranquilo. Pode cortar, pintar, fazer o que quiser. Que legal, hein?
Bom, pessoal, eu acredito que eu tenha conseguido fazer tirar bastante informação aqui da doutora. Então a gente falou bastante sobre transplante capilar. Para mim, assim, eu fico muito feliz porque eu me sinto assim bem assim feliz de poder trazer uma profissional como você e uma mulher nesse segmento, né? Que é legal também. Eu acho que a mulher também tem uma visão diferente, né? Que, né, não que os homens não tenham, mas a visão feminina ela é diferente, né? Eu acho que você pode agregar muito aí né, para os seus pacientes, né? E dizer que a doutora está atendendo aqui em São José do Rio Preto, né, lá na clínica Crivelin, né? Lá como é Crivelin Medical Center, do meu amigo Serginho Crivelin, uma clínica assim formidável, um espaço lá sensacional. O Dr. Sérgio e a doutora Luciana foram muito felizes, né? Um lugar muito bom, né? Na Rua Francisco das Chagas, né? É maravilhoso. O consultório da doutora deve ser bem bonito. Nós vamos fazer vídeos e fotos lá também, assim que a doutora nos autorizar. Então, se você está escutando esse podcast em algum lugar, nós vamos deixar depois aqui o Instagram da doutora para vocês entrarem em contato, quem quiser tirar mais dúvidas com ela no próprio Instagram e quiser marcar um procedimento, saber como funciona, a doutora vai estar lá à disposição para responder, né? Obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Foi legal, né? Foi super legal. A gente conversa, bate papo e traz informação. Porque muitas pessoas às vezes têm dúvidas. Sim. Né? E é legal porque, lógico, isso não substitui uma consulta, mas a informação foi passada, né? E isso é muito jóia porque tira muitos mitos, né? Sim. Tem muitos mitos aí que às vezes as pessoas não fazem determinados procedimentos por conta de achismo, por conta de alguma coisa que viu na internet e não buscam um profissional para... verdade. E eu acredito que nessa área, doutora, foi uma das áreas que mais cresceu nos últimos tempos. Sim, sem né? dúvida. Porque houve uma desmistificação aí desse paciente. Sim. Ou seja, se ele tiver condições, né, e lógico, para receber a cirurgia, o resultado vai aparecer. Com certeza. Legal? Obrigado, gente. Até a próxima.